Olha, muito sucesso o episódio 100. As pessoas gostaram muito. Recebi até mensagem de paciente falando que vai ter sessão para falar sobre isso. Então, assim, corajosamente fazendo história da vida das pessoas, um podcast de carinho, né? Que as pessoas gostam, que elas têm afeto, que gera coisas boas nas pessoas. E aí eu fico feliz de saber que a gente gera coisas boas nas pessoas. Bem, um podcast que gera coisas boas em mim, os outros é só benefício. É só isso. No fundo, é tudo sobre a gente, né, Mauro? No Exato. fundo, é sobre a gente. Eu, como tô numa ego trip sem fim nessas últimas semanas, então, assim, ai, que bom que eu gero coisas boas no mundo. Tô assim. Mas também recebi Ai, mensagens Deus. muito legais, os comentários também foram bem legais. E é bom celebrar, assim, né? Ter esses marcos de 100 episódios junto no aniversário também, que Não, coincidiu, foi que foi muito bom. gostoso. Mas e aí, teremos parte 2 das perguntas ou você ainda tá rancoroso? Vamos ter, né, Cíntia? É, claro que vai. Só tava sendo chato. Então, gente, como o Bruno já perdoou vocês, quem quiser, mande perguntas que a gente faz um adendo, uma continuaçãozinha, um episódio menor com as perguntas que faltarem, tá? É isso. Inclusive, Dário me mandou um áudio com uma sugestão, nosso editor, que a gente podia usar o final do episódio para responder essas perguntas, né? Perguntas que vêm e tudo mais. Agora que temos pessoas mandando perguntas, então, se vocês quiserem perguntas ou quiserem falar alguma coisa, a gente É, pode começar a fazer isso no final, né? Porque no começo a pessoa quer ouvir o tema, né? Tem gente que não quer ouvir nada. Tem gente que já quer o tema e que se lasca os outros. tá. Bom, falando em tema, Hum. hoje nós vamos falar sobre estudar. Como estudar, por que estudar, o que motiva a gente a estudar, formas certas e não tão legais de estudar, e coisas em geral. E vamos começar, já podemos começar. Já, eu só ia complementar e o ódio em estudar também, né? Porque começa com o O, ódio. o amor e o ódio em estudar, exatamente. Bom, e aí, não é porque a gente estudou a vida inteira e continua estudando e tal, que a gente sabe estudar. E eu acho que isso foi uma coisa que eu fui também entendendo no decorrer da vida, né? Então, fiz lá todos 8, 9, 10, 11, 12 anos de colégio. Depois eu fiz técnico em publicidade. Depois eu fiz cursinho. Depois eu fiz a faculdade. Depois fiz pós, enfim, né? Aí entrei no mestrado e estudar, estudar, estudar. Mas eu não lembro, no cursinho talvez, eu acho que a gente tinha um pouco, os professores tinham um pouco mais de cuidado nisso, mas eu não lembro de ninguém ensinando para a gente qual era o melhor jeito de estudar, ou jeitos de estudar. No cursinho, eles ensinavam muito a gente fazer roteiro de estudo, resumo, porque é isso, né? Você tem que decorar um monte de coisa, tem um volume muito grande de coisas que você tem que absorver e tal. Então a gente fazia muita ficha. Eu lembro que eu tinha. Nossa, gente, meu Deus, Idoso, isso é velho. tão cringe. Mas a gente tinha umas fichas meio assim, como se fosse uma cartolina pautada, que você fazia uns resumos ali. Então, matéria tal, né? Modernismo. Aí você anotava ali as principais coisas que você precisava saber. Eu tinha uma pastinha com um monte de fichinha dessa e tal, porque ajudava a lembrar. E acho que essa é uma coisa que, pensando nos jeitos de estudar e as maneiras corretas de estudar, você pode ter o método que for, mas é, ter contato com com um assunto novo. Criar um resumo, seja onde, como for, e depois revisitar esse resumo, ainda é a melhor maneira de você estudar e registrar conteúdo, provada cientificamente. Então, né, tem gente que se dedica a estudar formas de estudar, e essa coisa da gente conhecer algo, absorver uma parte, criar um resumo daquilo e depois voltar nisso, estar sempre voltando nisso, é um jeito de te ajudar a memorizar, a guardar e tal. Tem outros, mas esse é um jeito comprovado.
E tem gente que faz isso fazendo um resumão mesmo ali, com bullet points, não sei o quê. Tem gente que faz mapa mental, a gente pode falar sobre mapas mentais, que eu acho que vale a pena. Tem gente que faz os flashcards, tem gente que agora é flashcard. Agora tem um aplicativo para fazer a ficha que eu fazia manualmente, meu Brasil. Mas enfim, tem o Trello, tem milhões de coisas aí que você pode usar, né? Mas revisitar é muito importante. Eu adoro escrever enquanto estou ouvindo a aula, sabe? Eu fazia isso na faculdade e eu não lembro de fazer isso no colégio, antes da faculdade. Mas na faculdade eu lembro muito disso. E é uma fixação muito grande mesmo, né? Você tá escrevendo ali, porque você tá realmente prestando atenção. Se você tá com seu cérebro em outro local, você não vai conseguir escrever. Então é uma forma de foco muito gostosa, né? E é É. com tanta atenção e tanta notificação que a gente recebe e tudo mais. Eu estou fazendo uma pós agora e o que eu faço, eu estou assistindo a aula e estou com um bloco de notas aberto do lado e eu uso tudo ali. Eu uso hashtag, que é uma forma para mim, dentro do software mesmo, achar o que eu preciso voltar ali depois. Então eu tenho essa minha organização que ele cria um mapa mental baseado em hashtag. Então esse meu cérebro funciona desse jeito, mas também funciona de bullet point. E às vezes, quando eu tô vendo, tem algumas aulas que eu basicamente anotei tudo que a pessoa que tá ali falando falou. Era como se eu estivesse transcrevendo a aula toda, porque, tipo, é maravilhoso isso que tá acontecendo aqui. Eu preciso dessa informação gravada aqui. E depois eu volto e pesquiso. Puta, o que que era aquela coisa mesmo que falou? Eu dou um Ctrl F e acho aquela parte, releio e tudo mais. Isso me ajuda muito a estudar. Mas é essa escrita. Eu vou escrevendo o que aparece ali do lado. Agora, uma coisa que eu acho bem difícil é. Falo bem difícil e já vem uma parte fácil. Porque eu fiz um MBA 2 anos atrás e agora estou fazendo uma pós. O MBA eu detestei e era bem difícil para mim assistir às aulas e criar uma rotina. Aonde essa pós que eu estou fazendo é completamente o oposto. Ela é tão gostosa que é fácil para mim, simplesmente estou com tempo livre, vou ali e faço. Como funciona isso na nossa vida, Cíntia? Essas coisas que a gente odeia, mas tem que estudar mesmo assim. Principalmente quando tem um professor chato, né? Que é difícil pra gente estudar naquela matéria. E o professor gostoso ajuda a gente. Mas é muito difícil criar uma rotina, principalmente que a gente não tem a rotina, e de coisas que a gente tem que fazer porque é obrigado. Dentro dessa formação, você tem que fazer um monte de matérias que você não tem o mínimo saco pra fazer. Como superar isso na vida, Cíntia? Eu acho que tem um passo antes, que é a gente. Primeiro, que a gente cria nossas próprias barreiras, né? Tem muita gente que, antes de começar a estudar qualquer coisa, ela já tá com o discurso pronto de que, ai, que saco, essa matéria, ou esse conteúdo, não sei o quê, isso é muito chato, isso lá, 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 eu sempre tive dificuldade. Então, ela já cria um estado mental que não é favorável. Eu acho que o que eu fui trabalhando em mim nesse tempo, que eu estudei muita coisa que, tipo, sei lá, você está num curso de psicologia, é uma coisa que eu gostava, que eu queria fazer, mas eu tive aula de estatística, eu tive aula de psicofarmacologia, eu tive um monte de aula chata pra caralho que eu tinha que passar por aquilo, né? Eu acho que a gente primeiro tem que trabalhar a nossa curiosidade sobre aquilo, se abrir um pouco para isso que é novo. Então, ao invés de já de levantar essas afirmações já, que eu não gosto disso, eu não gosto de estudar assim, esse tipo de matéria é difícil para mim, eu não sou boa em exatas. Será que, sei lá, será que dessa vez eu consigo entender? Será que assim que eu aprender esse conteúdo eu vou conseguir usar em tal coisa que vai ser importante para mim? Ou vamos ver se o jeito desse professor explicar se vai fazer, se vai ser mais legal. Então, eu acho que a gente existe um estado mental para você conseguir aprender as coisas e não é um estado de resistência. Tem que ser um estado de mesmo, pode ser até um estado afrontoso, que seja tipo assim, não sei se é verdade o que esse professor está falando, mas mesmo no afrontoso, você está ali ouvindo, tomando nota, precisando, será? Vou pesquisar depois, vou ver se é verdade. Você está atento, você está absorvendo coisas. Então, acho que primeiro a gente precisa ter esse estado. E quem gosta de estudar, é, n- às vezes não é o sentar, escrever, tomar nota, é ter contato com assuntos novos, com jeitos novos de ver as coisas e tal.
Eu gosto de estudar. Eu acho que isso faz parte de mim já e vai fazer parte para sempre da minha vida. Quando eu me deparo com uma coisa nova, com um jeito novo de olhar para uma coisa, mesmo uma coisa que eu sei. Eu comecei um livro ontem de uma psicóloga, enfim, depois eu recomende ele. E são conteúdos que eu já domino, que eu já sei, que eu já uso em clínica, mas sabe quando você olha e fala, esse jeito de explicar é bom. Ou, putz, que legal esse resumo, esse jeito aqui de falar para o paciente, né, de psicoeducar, é bom, gostei, né? Então, a gente tem que estar aberto. Eu acho que essa é a primeira coisa. Antes de qualquer método, né, baixar lá os 27 vídeos de Pomodoro, não sei o quê, resumo, concurseiros como calma, você tem que estar com esse estado emocional aberto aí para isso. Eu vejo esse ponto do. Eu acho que matemática, quando você falou estatística ali, é o ponto mais fácil de traduzir, porque eu acho que a maioria das pessoas não gosta, né, de matemática, não gosta de estatística. É uma coisa que para mim é completamente maravilhoso assim de ver, porque faz sentido. É uma coisa que não tem resposta errada, sabe? Você sabe qual é a resposta certa, você valida. Mas eu vejo o quanto vem o bloqueio já das pessoas por ser uma matéria que é, entre aspas, difícil de entender, difícil de fazer. E é uma coisa que demora muito tempo para aprender também em matemática. Eu tinha essa sensação com português. Eu detestava português, então eu já ia na aula derrotado. E esse é o ponto que você está tentando trazer, né? Que você já chega no negócio derrotado, você já chega e fala: Isso aqui não é para mim, eu não devo estar aqui. E eu consegui, felizmente, passar por essa mudança na faculdade. Como eu falei, na faculdade eu comecei a ter aula de comunicação que abordava português de uma maneira diferente. E aí eu consegui ver como uma mensagem de apaixonamento, por assim dizer. Era você escrevia conteúdos para causar sentimento nas pessoas, para gerar sentimento. E aquilo me despertou um amor maravilhoso, que é o mesmo que quando você está lendo livro, quando você está contando uma história, que é a parte de você usar palavras para gerar algo gostoso ou gerar medo, enfim. E os números geralmente geram medo, né? Porque você olha aqueles negócios, aquelas contas gigantescas nas lousas e aquela porcaria e a pessoa fica louca. E essa parte da derrota é muito complicado. Eu acho que são vários pontos, né? Tem a parte do você já chega derrotado, tem a parte que tem o professor ruim, que ele não tem paciência para explicar, porque é assim que funciona e é assim que vai ser, você que se vire e aprenda, porque a gente tem maneiras diferentes de aprender. A gente tem um episódio sobre adulto inútil, que estará linkado aqui sobre ser lerdo ou não na vida. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso lá. E os professores têm métodos também, né? Esse método é comprovado, entre aspas, que funciona para a maioria das pessoas. Só que a gente é tão diferente na forma de tudo, de aprender, de se comunicar, que esses métodos não vão funcionar. Eu acho que matemática é um dos mais difíceis para isso. Só que o que eu sinto que para mim é uma coisa que também me deixa para baixo em aprender é quando é algo que eu já sei. Quando eu falo do MBA que eu não gostei, porque muito do que eu fui fazer de aula ali eu já tinha trabalhado com ou já tinha vivido. E aí é um saco você ter que fazer aquilo de novo, aí você tem que fazer um exame. O exame é uma das piores coisas que eu odeio em estudar, é de você ter que ser validado numa coisa com perguntas que às vezes são difíceis de entender, elas têm um truque ali para você responder errado, sabe? Que é o correto e incorreto. Eu acho isso uma idiotice de validação. Sei que é difícil validação também, mas é uma forma muito fraca de validar o que alguém aprendeu. E eu tenho muita raiva também, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, e antes da faculdade também, eu sempre gostei de escrever muito nas respostas abertas. E eu descobri uma coisa tarde na vida, que é as respostas das provas tinham que ser o que estava no livro. Porque o que eu fazia, todo feliz da vida, eu escrevia o que estava no livro e complementava sobre a minha própria experiência de vida, sobre o que eu estava assistindo nas notícias, sobre o que eu sabia de outras partes da história. E eu sempre tirava nota mais baixa porque eu Ninguém quer fazia saber, isso. Bruno. Ninguém quer saber, Cíntia. Ninguém não queria Porra, saber, porque não estamos queria, aqui porque nesse agora podcast é, aqui, ó, exatamente. as pessoas querem saber. Mas me Eu dava já uma imagino o raiva. professor lá na prova, tipo, porra, sério? 40 linhas na questão um. Era. Eu lembro uma vez que a gente fez eu passei cola para uma pessoa de várias perguntas, tipo, metade da prova. E as minhas mesmas perguntas que eu expandi com o meu conhecimento, eu tirei nota menor do que dessa pessoa que eu passei a cola, que era só o que estava no livro. E aí foi ali que eu entendi que era para escrever o que estava no livro, não o que estava na minha cabeça junto com o que estava no livro. E não era sobre entender, era sobre memorizar.
Memorizar é É, uma porcaria, porque memorizar alguém já escreveu. E você escrever, interpretar e aplicar a sua vida naquilo é maravilhoso. É muito maravilhoso. Mas não é o que a é. escola quer em alguns locais, né? Para não falar Eu, metade ou a maioria. uma coisa que funcionou para mim, eu lembro que quando a gente começou a ter aula de estatística na faculdade, eu falei, ai, meu Deus, né? Ai, professora Maria Rosa, trauma, eu lá na aula de estatística sofrendo. Só que aí eu entendi o quê, né? Que estatística na faculdade de psicologia, ela serve principalmente para duas coisas. Você precisa aprender estatística, porque se você for um pesquisador, estatística vai estar no seu dia a dia, né? Porque você vai sempre estudar um pequeno, uma pequena amostra, né? E nunca uma amostra inteira. Então, isso vai ser relevante para como você vai expressar o resultado da sua pesquisa e tal, enfim. E uma outra coisa que a estatística serve é para você também aprender a ler pesquisas científicas. Então, se você não entende de estatística, você também não consegue entender a relevância ou quanto aquele dado daquela pesquisa é relevante, abrangente para o que você quer e tal, enfim. De qualquer maneira, vai ser útil. Eu não queria ser uma pesquisadora, eu já sabia na faculdade que eu não ia para esse lado científico, né? Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia ler artigo científico para o resto da minha vida, que eu ia ter que ter contato com isso para o resto da vida. Então, o básico de estatística eu precisaria saber para saber o que eu estava lendo. Gente, hoje, principalmente na pandemia, acho que a gente viu muito isso, assim. Quem não entende de estatística, lê um artigo e entende uma coisa completamente diferente de alguém que entende de verdade o que foi feito naquela pesquisa. Quando a gente via, né, as divulgações do que estava sendo pesquisado, do que estava sendo feito em relação à vacina, em relação ao Covid-19, enfim, a gente falava, e via algumas pessoas falando sobre as pesquisas, você ficava chocado. Falei, meu filho, mas você não entende o mínimo, do mínimo, do mínimo para estar falando um absurdo desse, né? Então, é, durante a faculdade, eu acho que não só em estatística, em várias disciplinas eu fui tentando, calma, eu vou usar isso para quê? Para que que isso vai ser útil? Por que que eu tenho que entender disso? Ah, tá. Então agora, ok, vamos lá. Nunca foi fácil, mas me direcionava, assim. Estatística foi a matéria mais fácil que eu tive na faculdade. Eu acho que estatística é a matemática mais fácil que tem também. Eu lembro que no terceiro bimestre eu não precisava mais vir Bruno, no quarto mas bimestre. Bruno, imagina assim, ó. Imagina que você teve aula de psicanálise, Freud, inconsciente, não sei o quê, nananã, ou Melanie Klein, ou qualquer outra coisa. Aí você teve aula sobre análise do comportamento, Skinner, você tá lá, nossa. Aí vem um professor que não é nem que é ruim, coitado, ele era um professor ok, mas falar de estatística, meu filho, quem é você no meio desse monte de coisa maravilhosa que a gente está descobrindo do inconsciente, da mente humana, do porquê somos, do... E aí veio o cara com média, com não sei o que. Meu Deus, estava muito fora. E acho que foi, tipo, bem no começo, né? Acho que primeiro ou segundo semestre, porque a gente tem que Já é no rápido primeiro entender ano, aquilo né? que a gente... Depois passa. Porque a gente já começa a ler pesquisa e usar artigo, enfim. Então era tipo assim, meu Deus, meu filho, sai daqui, você não é legal. A gente não gosta de você, a gente quer saber do Freud, a gente quer saber de filosofia, a gente não quer saber de você. Mas foi super importante, que logo depois dele a gente teve uma disciplina só sobre método científico e, nossa, e a gente estudava um artigo por semana, assim, uma pesquisa, né, relevante por semana, então, enfim, vamos lá. Se deixar, eu fico até ano que vem falando da faculdade de psicologia, que eu amei muito, né? Mas aí eu não, como eu falei, eu não tinha aprendido como estudar, eu tinha uma ideia, eu ia fazendo minhas fichas ali, os resumos e tal. Só que eu acho que principalmente na faculdade começou a acontecer uma coisa que comigo foi natural, mas que depois eu percebi que é um método e que pode ser estruturado como método, né? Como eu não enxergo direito,
eu ia ouvindo a aula e naturalmente eu ia montando o meu esquema, o meu mapa mental na cabeça do que estava sendo falado, assim. Então, eu sempre, no final da aula ou durante a aula, eu ia montando um esquema não a partir do que o professor tinha escrito na lousa, porque eu não conseguia enxergar, mas a partir do que ele estava falando. E eu montava lá meus esquemas, meus mapinhas mentais dentro do que eu conseguia e tal. E minhas amigas adoravam, tipo, me passa o seu esquema lá da aula tal, deixa eu copiar, mandava por fax, que naquela época, né, a gente mandava, mandava o resumo por fax, né, Flávia? Beijo para você, Marilinha. E depois de um tempo, aí eu tive acesso aos mapas mentais, ao livro do Tony Buzan, acho que é. Ele tem vários livros, são sempre uns livros quadradinhos, assim, mapa mental e sua elaboração, mapa mental para o trabalho, mapa mental. E aí eu dei uma forma para aquele negócio que eu já meio que fazia, assim. Porque a pesquisa do mapa mental, ela diz que o nosso cérebro, ele não funciona linearmente igual a gente escreve, né? Ali uma linha embaixo da outra e tal. Ele é ramificado, ele funciona mesmo como uma rede neural, né? As informações ficam ali meio espalhadas e a gente vai conectando. Então, o mapa mental pode ser super simples, nada de desenho ou tal, ou você pode colocar alguma forma para te lembrar cores, né? Tem gente que se organiza super bem com cores, mas eu comecei a aprender e depois que eu comecei a fazer mapa mental, eu conseguia montar palestra muito mais rápido, eu conseguia, quando eu estava meio bloqueada nos projetos que eu estava fazendo, eu sentava, desenhava um mapa, então sempre me ajudou muito, principalmente a organizar a informação, assim, eu acho que a gente vai recebendo, né, tanto input, que chega uma hora que você precisa assentar um pouco tudo isso. Essa parte do mapa mental é muito maravilhoso e geralmente a gente vê em palestras que são as pessoas que têm bullet point no slide, né? A pessoa que tem textão no slide não sabe o que é mapa mental, ela vai ler o slide do textão. E a pessoa que tem bullet point é a pessoa que tem um mapa mental ali, que o bullet point é só para dar aquela lembrada. Ah, tem essa parte aqui que eu também não posso esquecer. E para estudar, eu nunca consegui estudar com um mapa mental, assim, de informações, sabe? Eu sempre fui mais do enfiar a cabeça num monte de conteúdo mesmo e entender aquilo de alguma maneira naquela montoeira de informação. Agora, com o software, é uma parte em que eu escrevo, mas eu penso como uma habilidade minha mesmo, que é mais, uma vez que eu entendi, tá na minha cabeça, sabe? Ela não vai embora. E até eu acho que eu me forcei a isso quando eu era mais novo, porque eu nunca quis ficar em recuperação e perder minhas férias de verão, sabe? Quando eu era criança. E aí o que eu fazia era, eu prestava muita atenção na informação, na aula, e fazia pergunta, e pesquisava com a informação extra ali, sabe? Do que era possível. Na época em que não tinha internet, você tinha que ir na biblioteca meu Deus do céu, que dor que era aquilo. E aquilo realmente entrava na minha mente. E eu me forcei a me modelar dessa maneira, que é para não perder tempo em outras coisas, sabe? Esse momento de aprender é um momento em que funciona para mim com um foco total. Se eu não, por exemplo, se eu tô assistindo uma aula online, que às vezes meu cérebro foi para algum lugar, eu volto e vou assistir de novo para ficar naquele ponto, porque eu não gosto desse revisitar. Eu até tenho essas anotações e as hashtags. A hashtag é a minha preguiça de não revisitar. Eu revisito o que é muito importante. Aquilo que está naquele bloco daquela palavra ali é o que é importante. Todo o resto me ajudou a memorizar. Memorizar não, a entender o que eu estava escrevendo. Mas eu já usei mapa mental para apresentação. Eu já usei porque é justamente aonde eu não quero escrever textão em apresentações, eu uso essa parte de esses slides são essas informações e tudo, e aí eu consigo me mapear assim. Mas é um mapa que funciona muito justamente dessa forma, que é isso aqui eu entendi bem, então isso aqui vai ser fácil para mim falar, só preciso desses bullet points. E não ter. Eu acho que a apresentação. Enfim, a apresentação é outro ponto, não é sobre estudar, não vou entrar Mas nesse. o mapa mental, ele serve para você estudou uma coisa ali, que você ficou vendo uma aula ou lendo um texto e tal, ele serve para você sedimentar, juntar aquilo que você está absorvendo. O nosso cérebro, gente, ele é uma máquina
de processamento de informação, não de memorização de informação. A gente processa informações, não memoriza. Então, por isso que vestibular, decorar as coisas e tal, é tão desgastante e tal, porque o cérebro não serve para isso. Não é assim que ele funciona. Ele processa coisas. Então, quando a gente aprende uma coisa mesmo, absorve tipo, aquilo vai para o processamento e talvez você não vá conseguir lembrar, assim, defina id, ego, superego. Talvez você não vai conseguir definir com as palavras ali que você estudou no texto do fulano de tal, da Maria Homem, sei lá. Mas você consegue, você lembra uma metáfora na hora, tipo a metáfora do cavalo e do cavaleiro lá, o cavalo e fica mais fácil, consegue explicar. Porque você absorveu já aquilo, né? Então, entendam mapa mental ou qualquer instrumento ali de registro, como eu tô vendo uma coisa ali, eu tô conhecendo um conteúdo, o meu cérebro não vai conseguir decorar tudo isso, salvar tudo isso, né? E o que que eu preciso sedimentar para depois eu voltar a consultar e lembrar dessas coisas. É para isso que serve, assim. Não se iludam de que vocês vão, de que isso vai ficar certinho no seu cérebro, porque não fica. O nosso cérebro também muda a informação, né? Daqui a pouco você já não lembra da definição, mas você lembra da metáfora, depois você não lembra da metáfora, mas aí você lembra um trecho da. Então, é isso. Nosso cérebro ele vai mexendo ali com o conteúdo que ele pegou, né? É isso, em relação a mapas mentais, né? Ele serve para dar uma sedimentada ali e também para depois você consultar, relembrar e tal. Tem gente que não gosta de mapa, gosta de Excel. E para mim aparece direto uns anúncios de um pessoal que ensina você a ler um livro, fazer os registros já de um jeito, usando os post-its ali coloridinhos, né? Aquele marcadorzinho. Então, você já vai marcando o que que é definição, o que que é exemplo, o que que é prática e não sei o quê. Então, você lê o livro, marca aquilo, depois você joga no Excel esses pontos aí, né, bonitinhos, para depois montar uma aula e tal, que é um jeito organizado. Meu sonho. Gostaria muito, pela quantidade de livros que leio, ficaria muito feliz se eu conseguisse registrar, organizar e fazer isso, mas assim, não consigo ainda. Fica aqui a minha frustração. Um ponto do mapa mental ali que você disse, eu acho que me expandiu pelo ponto dele não funcionar para mim, porque eu acho que eu tenho expectativas erradas dele, que é justamente de que eu vou memorizar o que tá naquela porcaria. E na verdade não, eu não consigo memorizar. É por isso que ele não vem funcionando para mim, que também não era essa a intenção dele. Entendi, Cintia, muito obrigado. E Que bom. sobre ferramentas, que coisa horrível usar o Excel para isso. É um trabalhão, porque ele tem as linhas fininhas, e aí você tem as colunas finas também, e você tem que ficar expandindo e formatando. O que eu penso nisso de ferramenta seria o Notion, porque o Uhum. Notion você consegue criar tabelas nele, e essa tabela vira banco de dados. Ela é como o Excel, você consegue importar para outras páginas, ou no Excel seriam outras tabs. E o Notion você consegue fazer isso. Só que no final você fica complicando tanto que parece que dá preguiça também, sabe? Eu não Mas consigo. ó, mas para alguém que escreve muito, para alguém que é acadêmico, que tem que fazer uma produção acadêmica, esse método é perfeito. Porque quem faz uma produção acadêmica, você tem que fazer um artigo sobre possíveis definições de, sei lá, ansiedade no decorrer da história. Aí você fala, putz, eu li um livro do fulano de tal que ele falava de ansiedade, mas qual que era a definição dele? Aí você tem que ir lá no livro, procurar, ver o que você marcou e tal. Se você tem isso registrado, você procura lá o livro do fulano, a definição tá aqui, ó, já marquei na coluna definições, tá lá a definição de ansiedade do cara. Não só dele, de todos os livros que você leu sobre ansiedade, vai ter lá como que ele define a ansiedade e tal, enfim. Então, é perfeito, é um fichamento, né?
Uhum. bem feito e bem organizado que você pode usar e tal, para quem dá aula, enfim. Mas eu não sei se para gente que não tô falando a gente, não sei quem está ouvindo a gente, mas enfim, se você que está ouvindo a gente não é acadêmico, talvez isso fique um pouco mais difícil de fazer, de organizar e dá preguiça mesmo. Só que também não te dá uma angustiazinha de, nossa, já li e tive acesso a tanta coisa e eu não consigo lembrar de todas essas coisas. Me dá, que eu ia até entrar num tópico agora, que é novo nessa parte de educação, que é a inteligência artificial, né? E como isso vai fazer parte da nossa vida, aonde esse sentimento de, puta, isso aqui que eu li, isso aqui que eu assisti, isso aqui que eu falei, já tem software que você instala no seu computador ou no seu celular e ele monitora tudo que você escreve e tudo que você lê. E ele pode resumir para você tudo que você acessou. Você pode falar, eu li o texto do Freud que falava sobre não sei o quê. Aí ele acha para você o dia que você leu e o que estava no Mauro do negócio. céu! Gente, É. vocês não sabem, mas Mauro sabe que eu tenho um certo medo da inteligência artificial, né? Você e todo mundo, né, Cintia? Que assustador isso, meu Deus do céu. É. Mas agora pensando, né? Não sei se realmente é confiável, mas mas acho que o ChatGPT consegue dar para gente, a partir do livro tal, né, quais são as definições do autor em relação à ansiedade, medo e compulsão. Eu acho que ele consegue trazer, né? Ele não é confiável no que ele Não? entrega. Não. Ele não é confiável e a gente tem um problema que é, se todo mundo perguntar para ele qual é a definição que o autor fala de X coisa e ele der a resposta, e não for a resposta certa, todo mundo vai aprender com a resposta errada, porque está todo mundo Aham. usando a mesma ferramenta, né? Ele não é inteligente assim, porque ele não é programado para te dar a resposta certa. Ele é programado para te dar a melhor resposta pelo que ele acha que é a melhor resposta, sabe? Ele é uma ferramenta que vai piorar muito, eu acho, uma parte da educação, mas vai também ajudar muito em outra parte da educação. Um exemplo do Facebook, por exemplo. O Facebook, em alguns países extremamente pobres que não têm internet, há muitos anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, eles criaram uns programas que era, a gente vai ter internet nesse país e você vai acessar o Facebook. Então as pessoas cresceram com acesso à internet e só existe o Facebook com acesso à internet. Então a internet para eles é o Facebook. Não tem outra coisa na internet. A internet é o Facebook. Então quando eles leem uma notícia que está no Facebook, é a verdade daquela notícia. E quem escreveu aquela notícia? Se qualquer um pode escrever qualquer coisa no Facebook. Dentro daquela sociedade existe esse problema onde a verdade vem de uma plataforma onde qualquer pessoa escreve. Aonde Uhum. agora a gente está migrando por uma outra plataforma que é a verdade vem de um sistema que foi programado para te dar a melhor resposta, não a resposta certa. E a melhor resposta não é a resposta certa, apesar de não fazer muito sentido. E aí a gente vem para esse outro problema, que é quanto mais gente usa essa ferramenta também, mais ela fica burra. Ela vem emburrecendo, por assim dizer, em como ela funciona. Agora, se você pegar um livro e dá para ele falar, eu quero que você me diga nesse livro aqui o que que o autor quer dizer, aí ele Mas foi isso funciona. que eu perguntei, né? Então, Tipo, mas se. você tem que Ah, subir o livro, não adianta só pedir, porque o normal é ele já tem tá, acesso a tá. esse livro, tecnicamente, né? Ele já tem acesso a todos os livros ali, que ele leu muito ilegalmente. Mas se você der o livro e falar para ele te dar a informação daquele livro que você deu, aí sim. Aí Agora, é se mais você só pedir confiável. para ele, aí ele é confiável, porque ele vai usar o livro como base. Agora, se você pegar esse livro, pedir para ele pegar esse livro e pensar o que que o Lacan diria desse livro aqui, aí já era, já não é uma informação que você sabe que vai ser verdade. A não ser que você suba um livro do Lacan e um livro do Freud. Aí você vai ter as informações que ele consegue comparar entre um e outro. Aí ele é lindo para fazer, porque você está dando as duas informações para ele, aí ele entende. Mas se você pedir informação não é, inclusive até outras como o do Google. O Google te dá as referências, né? Como a gente está acostumado a referências bibliográficas, então ele te dá a referência para você ir lá e ler. O GPT tem esse problema, o que em alguns anos possivelmente ele não vai ser utilizado porque os outros que têm referência e é mais embasado talvez resolvam esse problema, mas não é algo que a gente saiba ainda. Até se você fizer uma pesquisa no Google, você sabe que tem um trabalho ali, né? Vão ter vários sites que você vai ter que acessar, você vai ter que ler outras coisas.
Só que como a gente tem muito menos tempo, entre aspas, e paciência para fazer pesquisa, ter uma ferramenta que te dá a informação é mais fácil você acreditar nela do que você realmente colocar energia para pesquisar. Então, a ideia é que só piore essa parte do conhecimento ali. E ele te dá informação diferente também. Se você fizer a pergunta daí e eu fizer a pergunta daqui, ele pode dar informação diferente. Ele não vai dar a Uhum. mesma informação sempre. Ele muda. E isso já é um problema, né? O estudar com ele tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, o subir o livro é a melhor forma, mas o melhor ainda é validar e tudo mais. O que eu acho ele muito maravilhoso para fazer é quando você escreve um texto, você pede ele para reformatar o seu texto. Aí eu acho ele maravilhoso, porque ele mantém 99% do que você escreveu e aí ele formata. Se você escrever um texto e falar, esse texto vai ser um artigo científico seguindo a norma BNT, ele vai fazer essa coisa para você, sabe? Ele vai fazer o ajuste para você. E o texto é seu, né? Você que escreveu. Ele só vai reformular ali a ordem e tudo mais. E aí você pode pedir para ele te ajudar. Mas isso é algo maravilhoso, que se tem um revisor do que Ai, você escreveu. eu lembrei de um meme maravilhoso que eu vi essa semana, que é: se a BNT tivesse uma voz, a voz seria a Erika Hilton. E aí falando, eu não vou, não quero saber o que vocês acham. A coisa tem que ser feita desta maneira. As regras têm que ser seguidas. Mas não, porque eu não acho, ninguém liga para o que você acha. A regra é regra. Bruno, e a gente já falou disso em outros formatos, mas e essa idealização, até por conta das redes e tudo, do jeito certo e cor-de-rosa fofinho e lindo de se estudar, sentando numa mesa branca, com uma caneca bonita, com o iPad da última geração, com sei lá o que, e 3 horas de estudos por dia. Isso afasta, né, as pessoas da ideia do que é estudar de verdade. Uma coisa pra dizer pra isso é: caguei pra essas pessoas. É, E mas morro de você cagou para ódio essas dessas pessoas, mas a pessoas. maioria das. É uma ilusão que elas vêm vendendo. Você. Só que muita gente compra, né? Assim, eu percebo em pacientes que precisam estudar ou precisam se dedicar a alguma coisa assim, o quão existe uma idealização desse tempo, desse momento, do quanto isso tem que ser perfeito e tal. E como tá difícil para as pessoas entrarem nesse esquema que você falou de tô com tempo livre, vou assistir um vídeo. Ah, talvez não dê tempo de assistir o vídeo inteiro. Vou assistir metade, mas eu anoto, depois eu retomo, pego minhas anotações aqui, vejo o que que foi para não ficar perdido e retomo depois e tal. As pessoas ficam esperando o tempo perfeito, o momento ideal, a mesa organizada e tal. E isso não vai acontecer, né, gente? Ou se for acontecer, vai ser uma vez na sua semana e olhe lá. O que a gente precisa é minimizar o esforço para o estudo. Eu acho que esse é o principal. Se você, Boa. por exemplo, se eu estou assistindo uma aula que eu vou parar na metade, eu preciso usar um programa ou uma plataforma que a aula vai voltar automaticamente ali. É o mesmo da Netflix. Se você está assistindo uma série na Netflix, ela automaticamente já te diz qual é o episódio que você parou e qual é o minuto que você parou. Você só tem que apertar play. Porque se você baixou aquela série e você tem que lembrar numa pasta qual foi o último que você assistiu e aonde você parou, esquece. A praticidade é a melhor forma de lutar contra a procrastinação no estudo. Então, usar plataformas que você consegue voltar onde você parou, ou se você fizer uma anotação, se sua plataforma não faz, no que você está colocando ali, anota a aula número X e o minuto X que você parou e depois você volta, porque senão você vai ter preguiça. E anotações também, essa parte quando eu falei do Excel e de fazer isso naquilo, é quanto mais a gente complica a lógica, pior fica, né? É o mesmo daqueles checklist do que você precisa fazer na semana. Eu preciso de informações do que eu preciso fazer, mas de uma forma que seja simples. No meu celular eu tenho um reminder, que é do próprio celular que eu uso, que são coisas que eu não posso esquecer, mas eu uso o meu calendário com datas pontuais. Então eu importei
o calendário da pós, onde eu faço a pós, tem um calendário no Google que você importa. Então, ele tá ali para mim quando vai ter as provas, quando as aulas vão sair. Isso funciona. Mas no meu sistema de anotar informação, que eu uso o Obsidian, que é parecido com o Notion, só que ele é open source, né? Ele existe na tudo privacidade. Eu tenho uma página ali que tem as datas das provas, as datas que saem as aulas e as datas que saem da prova. Uma vez a cada 2 meses eu vou ali e dou uma renovada, assim, sabe? Que as aulas do futuro ainda não saíram e as provas também não, e aí eu vou e atualizo. Porque, Uhum, puta, quando é a prova que eu tenho? Eu olhei hoje de manhã, a próxima prova que eu tenho é no dia 6 de maio. Então eu já sei que até o dia 6 eu tenho que fazer a prova. Então já tá ali no meu calendário. Que é, de novo, uma forma de minimizar o meu esforço de ter que entrar na plataforma, descobrir quando vai ser minha prova. Só de fazer esse já me dá preguiça e você vai colocar mais trabalho ainda. O quanto mais a gente conseguir minimizar o nosso esforço, melhor. Essas partes de colocar cores, essas coisas, tipo, quem que vai lembrar dessas cores? Aí você tem que ter um programa no iPad para fazer. Não, não tem que fazer nada. Você tem que ter um papel, uma caneta ou um bloco de notas no computador que seja fácil de você achar. De preferência, usar um Notion ou um Obsidian, um software que seja gratuito e seja sincronizado com o seu celular. O que para mim é muito importante, porque às vezes vou pegar um trem. Aí eu abro ali a aula que eu estava assistindo e vou dar uma lida nela, porque tá ali no meu celular o que eu escrevi. Sincronizou com uhum. o meu computador. Isso para mim é o que mais funciona, assim. Cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que vão colocar o calendário todo ali no Google e aquilo vai funcionar. Eu acho isso muito loucura de ter tudo controladinho ali, porque aí você se martiriza. Puta, aí hoje eu não fiz o que eu programei. Não, Aí você entra Bruno, nessa dor. não, tem, isso Acho é uma sim. dor para você. É Tem pra mim. gente que, quando coloca essas coisas no detalhe, no Google, se sente aliviado, porque sabe exatamente quando vai vencer, não sei o que e tal. Talvez vai demorar vai dar mais trabalho, vai não sei o quê, mas ela se sente aliviada e bem daquilo tá tudo discriminadinho. Tem gente que gosta de anotar o nome de todas as aulas, enfim, eu acho que a gente está jogando métodos e coisas aqui que para alguns vai funcionar, para outros não, né? Cada um sabe da sua dor aí. Tem gente que vai amar o Excel coloridinho. E tem gente que só de pensar em ter que abrir um Excel para estudar já se arrepiou inteiro e, né, Cíntia, eu já estou vai ter julgando, pesadelos. mas eu entendo que as pessoas funcionam de forma diferente. Para mim, a preguiça é só a quantidade de energia que você está colocando para criar aquele calendário, você podia estar estudando. E, como eu falei, eu importo da faculdade porque já tá algum ser humano já está fazendo aquilo Alguém ali já para mim. fez, né? Alguém já fez, eu não preciso fazer. Mas eu É, entendo mas que para tem mas para pessoas que para funcionam algumas assim. pessoas montar esses calendários já começa como método de estudo, né? Já está vendo o nome das Uhum. aulas, já está entendendo o que que é, enfim. Para outras pessoas não. Mas a gente está num oceano de ferramentas, de todos os tipos, de não sei o que. Aí você fala, nossa, a ferramenta é legal. Aí você vai ver 7 vídeos para entender como é que funciona, como você pode usar. Aí, quando Aí você você se vê, perde nesses negócios sete, também. 7 horas se passaram e você não leu uma página do que você precisava e você tá, sei lá, num curso sobre o Notion. Sabe? Calma. O Notion faz exatamente isso. Isso é o business model que ele tem. Ele faz isso mesmo. As pessoas têm trocentos canais no YouTube te ensinando como fazer todas as coisas do mundo com o Notion. E não é para você fazer isso. É só para você anotar. É só para isso. É só para você anotar. Não é para você fazer um banco de dados gigantesco. Porque é isso, é uma defesa nossa também, né? No se perder nessa programação, e é esse o lado que eu venho dizer aqui, é você se perder na programação, e aí quando você viu, você não colocou energia ativa no que você precisa, que é o estudo. Porque você Ah, tá se dizendo que o que você tá fazendo ali que é mais fácil e dá uma sensação muito gostosa de organizar as coisas. Eu adoro a sensação de organizar as coisas também. E é por isso que eu uso o Obsidian, porque o Obsidian é preto e branco. É texto, hashtag e tabela. É para isso que eu coloco. Porque no Notion eu fico perdido. No Notion eu começo a fazer um monte de coisa ali e aí não sai o que eu preciso fazer, porque eu ai, fico quando brincando vê, com né? ele. Ai, não sei o quê, né? Não, o Notion é maravilhoso para você ficar ali perdendo tempo da sua vida. Nosso foco aqui é sobre estudar, métodos de estudar e tal. Eu acho que aqui a gente abre abas para falar sobre procrastinação, sobre a ansiedade do processo e tal, mas a gente tem episódios sobre isso, então a gente não vai entrar muito nisso, assim.
Eu percebi, assim, nessa última pós que eu fiz, eu tinha aula com professores brasileiros, com professores americanos, ingleses, né? A gente tem aula com referências na área e tal. Assim, acho que algumas coisas me chamaram a atenção, porque eu gosto muito, talvez por ser brasileira e por ter tido aula com esses professores tão maravilhosos e tal, eu gosto de uma aula que soa como uma conversa mesmo. Que Maravilhoso. quando você Uhum. termina, você tá ali, você fala, meu Deus, aprendeu um monte de conceito, ele trouxe exemplos, e parecia que você estava sentado trocando uma ideia com uma pessoa mais experiente que você, ou que domina muito uma coisa que você não domina e tal. E os professores brasileiros são muito bons nisso, gente, muito bons, assim. Claro, né, estou falando do meu recorte porque é um curso voltado para psicólogos e com professores psicólogos e tal, então não sei se é assim em todos, mas aqui no, agora, os professores de fora, meu Deus do céu, insuportável, insuportável. É isso, ele chega lá, não precisava nem ter gravado ele, era só ele ter mandado o texto que ele leu durante as 4 horas de aula dele, porque ele está lá sentado lendo, no mesmo tonzinho de voz, no mesmo jeitinho de falar, às vezes no máximo uma risadinha. Nossa, que martírio, meu Deus. E aí você fala, gente, mas esse cara, ele é o papa desse tema, né? Assim, e aí, não vou assistir essa aula? Que angústia que dava. É um E as. preconceito seu isso, Cintia. Não são todos os Nossa, estrangeiros que dão aula assim. Eu acho que é o que você não, está fazendo que são pessoas chatas. Porque eu tive aula de um francês, o que só me dava raiva porque eu tinha que assistir com legenda e aí eu não conseguia porque ele era anotar. Eu tinha que ficar pausando o vídeo para anotar o meu negócio. Mas ele estava sentado ali numa. Ele não tinha nenhum slide, ele só estava sentado falando com as pessoas. E foi maravilhoso. Ele é um ser humano assim que você quer tomar café com ele, sabe? É isso que você quis dizer ali, né? Que as pessoas estão Nossa, conversando com você. Era esse Mas, cara. ó, olha que interessante. Esse cara da aula insuportável, da principal aula insuportável, que tiveram outras, essa foi a principal. O livro dele é muito gostoso de ler. É muito fluido, assim, sabe? Que ele não sabe contato E humano, Cintia. É isso. Ele não tem o tato humano. putz, que dó, assim, enfim. Mas eu senti muito isso nessa última pós, assim, como foi complicado esses professores de fora. Acho que teve uma professora de fora que era muito boa, assim, sabe? Uma coisa meio Brené Brown, divertida e tal. Mas a maioria eles estavam lá sentados ou lendo slide ou lendo um texto mesmo, né? Assim, Mas eu vou é, complementar, Cíntia, porque você vê, a sua profissão, a sua área é sentar e conversar com as pessoas e ser humano, né? É transparência de ser humano. É dropar, é te remover o bullshit, remover o tipo, ai, por que isso, por que aquilo. Não. Quanto mais ser humano você é, melhor é. Então, você, como psicóloga, gostar de aulas que as pessoas são o mais humanas possível e é o ao mais perto da mínimo. realidade, é o que mais é gostoso mesmo. Você vai vir alguém ali como um robô ler um texto que você podia estar lendo. Eu tive uma aula de uma pessoa que ela estava lendo os slides e para mim era, eu podia só ler os slides, não precisava dessa pessoa aqui. Eu leio o slide até mais rápido que ela está lendo, sendo que ela mesma escreveu o slide. E eu concordo, é muito gostoso estar ali com um ser humano de verdade. A gente está cansado de ser humano que é chato e tem essa, ainda mais essa atitude quando é mais superior, assim, né? Não tô falando que os que você teve aula é assim, mas é um saco quando a pessoa vem que é doutor de não sei aonde, e gosta de jogar na cara. O melhor que tem é o doutor que vem de chinelo e é um ser humano que faz cocô igual a todo mundo. Esse é o melhor. Ele sabe que ele faz cocô igual a todo mundo. E eu já participei de muito simpósio acadêmico, né? Essas coisas assim da psicologia mesmo, o LAPSE, né? Que é o coisa de latino-americano de psicologia e tal. E tem muitas falas desse tipo que as pessoas leem, assim. Elas escrevem ali um texto, um negócio para aquele evento específico, e elas chegam lá, sentam e leem e tal, enfim. Tem um mérito, é a produção dela e tal, e é meio comum acontecer, mas é bem angustiante, né, gente? Uma coisa é você É ouvir o Ariano chato. Suassuna lendo o texto dele para vocês, outra coisa, né? Enfim, é bem chato e tal. E eu já quero começar
mandando recados aqui para a Dando professora que eu tapa na mais cara. amei e para a professora que eu mais odiei na história da minha vida. Olha, gente, eu sou uma pessoa que eu já Queremos estudei nomes, muito Cíntias. nessa vida, né? Então, assim, eu já tive muitos professores, mas a professora Maria Rosa, que deu aula para mim na quarta série ou na quinta, não lembro exatamente, eu odiei com todas as minhas forças. Professora Maria Rosa, não foi legal, tá? Você não era legal, entendeu? Professora de matemática, que já é uma disciplina que tem umas questões aí para quem naturalmente é de humanas, como eu, e ela era uma pessoa, eu não sei, porque eu era criança, a nossa leitura, né, a percepção, enfim, eu era muito nova, assim, mas eu lembro que ela era uma pessoa meio chatinha, sabe? Meio fresca, assim. E a aula dela, nossa, gente, eu peguei uma raiva ali a coisa desandou, assim, já não era boa, piorou, entendeu? Por outro lado, ainda na época da escola, porque se eu for falar dos meus professores de faculdade, eu tive, enfim, professores maravilhosos, mas a professora de colégio, assim, que eu acho que mais me marcou mesmo, minhas professoras do primário eram muito fofas, queridas e tal, mas a professora Major, que era minha professora de história acho que da sétima, oitavo ano, assim, cara, ela era muito incrível, assim. E, sabe, aula de história, né? Aquela aula de história bem dada, assim, que você fica encantado com o que você está ouvindo, aprendendo, e ela era muito apaixonada, assim, pelo que ela falava e tal. Então, eu também tive uma professora de arte, de educação artística acho que também na sétima, oitavo ano, que era muito maravilhosa também, e que eu acho que minha paixão pela arte moderna começou com ela, assim. Então, eu lembro muito delas porque era no colégio, que eu acho que é um momento que a gente também está entendendo a vida, entendendo como estudar e tal, e você vai para a escola obrigado, você faz aquele monte de coisa obrigado, e aí você encontrar alguém que é apaixonado pelo que faz e consegue transmitir essa paixão, nossa, eu acho que te abre um mundo, você fala, nossa, pode ser legal esse rolê aqui, né? Essa professora de artes, a Roseli, ela chamava. Ela era jovem também, assim, muito. Acho que não estava já cansada, estressada, porque a gente sabe que dar aula é Tinha foda, né? desistido da vida ainda. Então ela estava muito. E assim, como eu sou daltônica, eu tinha minhas questões, né? Ela sempre com muita paciência, muito carinho e tal. Então foi muito legal, assim. Acho que elas são as professoras que me marcaram, positivo e negativamente. É muito legal essa parte dos professores, né? Eu penso na a primeira professora que me marcou muito, ela tem um jeito daquele do Clóvis de Barros, sabe? E tem aquela potência de ensinar ali, aquela vontade, aquela energia. É aquela pessoa que mesmo depois de mais velha não desistiu da vida e não vai desistir, sabe? O ensinar é um negócio gostoso. Era a professora Beluca. Ela ensinava várias matérias, mas eu lembro muito de aulas de ciências dela. E eu lembro de placas tectônicas como se tivesse impresso no meu cérebro da aula dela, explicando as coisas, minha mente explodindo. E eu lembro também que era amor e ódio, porque ela tacava giz nos alunos. Se você ficasse conversando na aula dela, ela não mandava ficar quieto. De repente vinha um giz voando na sua cabeça, e então vinha essa coisa, essa Os sensação de medo métodos de também. É. ensino da década de 90, Brasil, era assim mesmo. Ai, meu Deus. Ah, mas ela era uma ótima professora, com quem não falava na aula dela. E na faculdade, eu tenho a Cris, que a Cris é só Cris, porque é isso, ela é maravilhosa, a gente virou amigo maravilhoso também. Um beijo pra você, Cris, já falei de você aqui várias vezes, e você é uma pessoa maravilhosa. E a Cris introduziu para mim um tipo de professor que era aquele professor de verdade humano, sabe? Eu tava tentando lembrar qual era o nome da matéria que ela dava, mas eu não lembro. Eu tô até revendo agora umas partes dessa, eu vou achar. Mas ela dava uma coisa voltada à comunicação e o ser humano, assim, sabe? E ela tinha uma coisa que você, Cintia, me lembra muito dela, essa comunicação sincera, sabe? Você sendo Oh, você mesmo, comunicando com as pessoas. E ela tinha isso dando aula. E isso era muito bom. Eu não lembro de nenhum outro professor que era tão humano assim e sincero como ela era, sabe, sobre as matérias. E lembro de uma outra professora, que eu não vou citar o nome aqui,
que falou pra mim que eu não ia conseguir. E eu queria Sempre tem encontrar uma, essa né? pessoa. Sempre tem uma pessoa que fala que você não vai conseguir. E aí Só falei de você Maria é. Rosa porque acho que morreu, entendeu? Porque, né, faz muito tempo, então tudo bem, mas a sua deve estar viva Não, ainda, que tá você é mais viva. novo, melhor não falar, não. É, tá viva. Como se fosse muito mais novo. Não, mas essa era da faculdade. Então não vou Ah, citar nomes. E, enfim, também tenho ódio e amor. Muitos professores. E ensinar é uma coisa gostosa, né? O difícil é ensinar aluno burro. Então a gente tem que pensar nisso também. pá. A gente vai falar sobre o que é, né? Sobre ser ou não ser burro, enfim. Mas eu agora, assim, e claro que eu tive, eu fiz cursinho, então eu conheci no cursinho um outro tipo de professor, né? Que é, não sei, assim, se todo mundo que faz cursinho passa por essa experiência, mas eu fiz cursinho da Poli em 2001, 2000 ali. Cara, eles eram tipo showmans, assim, e era um negócio impressionante, as aulas, você ficava deslumbrado e tal. E, e aí também, tipo, as minhas aulas de literatura e tal com o Marcelo eram impressionantes, assim, acho que é, eu comecei a gostar mesmo de literatura clássica, não clássica, né, mas ali aquela é, Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães Rosa, muito nessa época, porque ele era um excelente professor, assim. E depois na faculdade, né, gente? Você faz psicologia, não tem como você não ter professores que você fica encantado, enlouquecido. Então, Yara Nico, Fabiola Freire, então, eu tive vários, Luciana Zimanski, enfim, vários professores incríveis, é, e que são relevantes assim até hoje. E aconteceu uma coisa agora, acho que foi no começo desse ano. Eu tinha uma professora na faculdade que foi coordenadora e tal do curso, e ela ficou doente. Ela já era uma senhora, ela dava aula de psicanálise e ela é incrível. Foi a minha primeira professora de psicanálise na vida, assim. E eu entrei na faculdade já com bode do Freud, eu não sei, eu tinha uma coisa, talvez porque eu já estudava filosofia, enfim, não sei. E eu acho que ela desmontou um pouco isso, porque ela era maravilhosa, muito boa. E como eu era do centro acadêmico e era representante de sala e estava sempre enfiada lá nas coisas, era sempre eu que ia na sala dela reivindicar alguma coisa, reclamar de alguma coisa. Então, ela me via no corredor, ela já, ai, Penélope Cruz, por causa do sobrenome. Ai, lá vem ela, não sei o que e tal, enfim. E ela era muito maravilhosa. E aí ela teve, eu acho que foi câncer. Porque ela ficou assim, tipo, coisa de 1 ou 2 meses afastada, e quando ela voltou, ela já estava com o cabelo todo branco, assim, foi um tratamento bem pesado e tal, e depois ela se afastou da faculdade, a gente não, ela saiu, assim, ela não continuou. E aí, esses dias, eu acho que, não sei por quê, se eu lembrei do nome inteiro dela, e aí eu achei um vídeo dela na pandemia, dando uma aula online. Aí fucei, até que eu achei o e-mail dela, mandei o e-mail para ela, porque assim, ela me marcou muito, assim, o jeito que ela dava aula, tem conceito do Freud que eu lembro até hoje por causa dela, eu lembro dela explicando, como você falou, como é que tá registrado no meu Impresso, é. cérebro, impresso no cérebro, por causa da Elaine. E, e aí eu mandei um e-mail para ela e ela respondeu, ela falou, claro que eu lembro de você, né, tipo, chata pra caralho, não me deixava não me dava um minuto de paz. Que legal, ficou toda, enfim, maravilhoso. Então é isso, né, gente? Professores maravilhosos e responsáveis pela nossa formação, por quem a gente é. Então eu queria deixar um beijo, com muito carinho para essas pessoas. Que é isso, talvez, professor Marcelo, nunca mais lembro, não faço nem ideia quem eu sou, dei aula para milhões de pessoas, mas eu lembro exatamente quem ele é e da importância que ele teve na minha vida e todas essas pessoas, enfim, né? É um cuidado gostoso, né? De pensar que esse educador é um.
Uma pessoa que tem tanta importância na nossa vida, né? E a gente talvez seja só mais uma pessoa na vida ali passando. Eu fui há uns tempos, eu fui visitar uma escola que eu estudei até a oitava série. E a escola parecia tão pequenininha, agora adulto, que eu não sou mais pequenininho, né? E é a mesma diretora. E ela reconheceu o meu rosto, ela não reconheceu o meu nome, ela não lembrou o meu nome, mas ela lembrou de mim. E tinha uma professora de português lá, eu acho que era Daniela. Ela também me reconheceu. E tá lá, dando aula, tocando na vida de várias pessoas. Ela era uma boa professora de português. Português nunca fez sentido na minha cabeça, porque eu sempre fui de matemática quando eu era mais novo. E aí fui fazer faculdade de comunicação e aí me apaixonei por português. E me arrependi de não ter entendido antes. E não gostava, né? Detestava, não fazia sentido nenhum. Exceções, coisas irregulares, tipo, não faz sentido. A regra é regra, não tem negócio de exceções. Então, aí quando você aprende o negócio, então, mas tem exceções. Nem sempre é assim. Vamos para as dicas? Vamos. Eu tenho duas dicas. Inclusive, os episódios relacionados vão estar na descrição, que é o Adulto Inútil, a estética da produtividade, não é? Era esse o título. A estética Acho da que é isso. produtividade e procrastinação, que a gente falou. Tem o de perfeccionismo também, que eu vou anotar aqui. Perfeccionismo é muito bom. E dicas, eu tenho que é as aulas do Clóvis de Barros no YouTube, porque esse homem é maravilhoso e ele tem um Qualquer jeito uma. maravilhoso. Qualquer uma, é só digitar Clóvis de Barros aula. Tenta não assistir as palestras, porque a palestra dele é geralmente a mesma palestra que ele dá nas empresas, então você viu uma, você viu todas, mas é as aulas, tá? Ele tá na sala de aula mesmo. Tem uma que ele grita pra caramba e fala do professor do lado que reclama que ele grita. Ele é maravilhoso, esse ser humano, ainda bem que ele existe. E um filme que é A Sociedade dos Poetas Mortos, com o Robin Williams, Ai, meu que é um Deus. filme gostosíssimo, um filme sobre educação de uma forma de honestidade também, o que eu acho muito gostoso. E é isso. Pensei num outro filme agora enquanto falava isso da honestidade, que é o filme A Baleia, com aquele The Nossa. Whale, sabe? Uhum. Mas não é um filme sobre educação, é um filme sobre Não. honestidade ali, que ele fala, É. ele quer que os alunos escrevam a verdade, e ele tem essa mensagem, sabe? Mas é um filme pesado, inclusive, então assista por sua conta e risco, mas eu gosto muito desse toque dele. As pessoas estão ali estudando e escrevendo as coisas igual tá nos livros, e ele quer que as pessoas sejam originais, porque todo mundo tem um espaço para ser original, só que ninguém sabe como ser. E é um filme legal sobre isso, mas é um filme pesado. Tá aqui o disclaimer. Ai, não tem como não falar de Merli, a série, né? Já que a gente tá falando de aprender e tal, enfim, eu acho que o Merli é o sonho que nós temos enquanto professor, né? Não sei também se todo mundo tem, mas eu gostaria de ter tido aula com alguém. Eu tive alguns Merlis aí na minha vida. Um outro filme que é totalmente anti tudo que a gente falou aqui é o Sem Limites, do cara que toma uma pílula, fica mais inteligente, aprende tudo que ele quer loucamente. E a gente pode, em algum momento, falar sobre drogas, estudo e tudo isso. Porque hoje em dia temos muitas drogas, né, que as pessoas gostam de usar para estudar, para melhorar a mente, essa coisa Café é a toda. melhor delas. Cada um com a sua droga. Eu tenho aqui, ó, eu não tô com o livro, eu procurei aqui, eu não sei onde está o meu livro de mapas mentais do Tony Buzan, mas eles têm sempre essa cara aqui, ó. É um livro sempre quadradinho, mas o que eu tinha, eu não achei aqui na Amazon, que é o Mapas Mentais e sua elaboração. Esse aqui tá gratuito, esse Dominando as Técnicas dos Mapas Mentais, do Tony Buzan, tá gratuito na Amazon, aqui no ilimitado da Amazon. Uma outra dica é a Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que é sobre o método GTD, que eu gosto muito, aprendi há muitos anos, já está tão introjetado na minha vida que eu já nem lembro mais o que... Ó, tem até um grande mapa mental maravilhoso aqui, ó. Dá para ver? Uhum. É muito legal. O GTD é uma técnica maravilhosa de organização. Eu gosto bastante. Se vocês quiserem, não quer ler esse livrão, procurem os vídeos
Ai, não lembro o nome dela, mas da menina lá do canal do Vida Organizada, que ela é, acho que uma das especialistas aqui no Brasil sobre o método, ela sempre fala bastante, e tal, ela tem aulas maravilhosas sobre isso. Te ajuda a organizar a vida como um todo e organizar os estudos também, mas é um método de organização para a vida, assim, que eu gostei bastante, eu usava nos meus cursos de produtividade e tal, e Vou é colocar o bem link bom, acho. na descrição. Então, se você está aqui, chegou até aqui, pode ir na descrição que estará ali para facilitar a sua vida. Por que não facilitar a vida das pessoas, né? Que é coisa maravilhosa economizar tempo na vida. E eu preciso lembrar, vou deixar aqui um lembrete para mim e Demauro, quando a gente lançar esse episódio, eu quero abrir um post lá no Instagram, no nosso Instagram, para as pessoas marcarem os professores que marcaram a vida delas ou que foram importantes em algum momento e tal, porque a gente tem que exaltar essas pessoas como um bom professor ou um professor ruim, assim, como eles marcam a gente, né? Assim, ou bloqueiam a gente, enfim, todo mundo tem uma história de um professor que falou que, você falou que eu não ia conseguir, né? Chupa. Então, meu Deus, né, professores? Por outro lado, a gente tem também os professores que falaram que a gente ia conseguir, né? Que estavam lá, estimulando a gente, e tal. Então é isso. Queria deixar meu beijo para as minhas amigas professoras, a Leque, a Thaís Steinman, de alguma maneira, está aí né, nas aulas também e tal. Acho que é isso. É isso. Um beijo a todos os professores maravilhosos. E a você, Cintia Be- Cruz. Gente, eu também sou professora. É Então, verdade. Agora, eu fiz um post esses dias falando sobre meu currículo, não sei o quê, e vários alunos antigos vieram deixar mensagem. Fiquei tão feliz, porque faz tempo que eu não dou aula em faculdade, né? Acho que desde uhum, 2021. Então, eu não me sinto totalmente professora, porque eu não faço só isso, né? Assim, mas eu tenho um pedacinho aqui de professor. É isso, gente. Beijo. um beijo. Tchau, tchau.